Oferecimento: Sicredi Vale do Pequiri, Laborderme, farmácia de manipulação de sua confiança. Oftavita, Hospital Oftalmológico da cidade de Umuarama, no estado do Paraná. Olá pessoal, tudo bem com vocês? O programa da Tamires chegando mais uma vez para vocês diretamente de Foz do Iguaçu. Hoje, diretamente da Polícia Federal. O chefe da Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu, no Paraná, Marco Berzoini Smith, em nome do Grupo de Repressão a Crimes Cibernéticos, nos convidou para uma palestra bem interessante no dia de hoje. Prevenção a crimes de abuso sexual infanto-juvenil. Projeto Guardiões da Infância. Um assunto delicado, mas nós precisamos falar muito sobre esta situação, ok? Agora eu estarei conversando então, com o senhor Marco Berzoini Smith. Então, pessoal, eu já estou ao lado do senhor Smith e nós vamos falar sobre prevenção a crimes de abuso sexual infanto-juvenil. É um assunto que todos nós devemos prestar muita atenção, nós pais, avós, tios, tudo mais. Tudo bem com o senhor? Graças a Deus. Obrigada por me convidar para esta palestra tão importante aqui na Federal, em Foz do Iguaçu, e na qual é a primeira vez que eu faço parte. E gostei muito de estar por dentro das estatísticas, que foi apresentado pelo delegado Rodrigues. Uhum. Então, fique à vontade. Eu acho que essa iniciativa, de expor o nosso trabalho, de fazer uma prevenção com relação ao abuso infanto-juvenil, é extremamente importante. Não adianta nós fazermos operações gigantescas de repressão ao crime, se esse crime continua acontecendo, continua ocorrendo no seio da família e vem aumentando. Na verdade, não vem aumentando a ocorrência, vem aumentando a viralidade desses abusos por conta dos meios eletrônicos de exibição disso. Então, o que nós temos hoje não é que seja uma quantidade de abusos muito maior do que havia no passado, mas esses abusos, eles são compartilhados através da internet, através de outros meios de informação. Então, nós temos que sim fazer essa prevenção, essa repressão e mostrar isso para a sociedade, até para que os pais, avós, tios, todos os adultos que têm a responsabilidade de criar crianças e adolescentes saibam o que fazer e saibam principalmente o que não fazer. Senhor Smith, é a primeira vez que aqui em Foz, hoje no caso, na Federal, aconteceu a palestra? Essa é a palestra inaugural do programa Guardiões da Infância, que, a meu ver, é um dos programas mais importantes que estão ocorrendo hoje nessa delegacia. Agora, por que essa iniciativa aumentou muito os casos? Porque hoje a internet é isso, praticamente não passa quase nada batido. Vê alguma coisa? Exatamente. E também hoje, com essa necessidade das pessoas de mostrar a sua vida nas mídias sociais, de mostrar que está viajando, mostrar que está na piscina, mostrar que está cavalgando, tudo tem que ser mostrado. Está tomando o café da manhã. Está tomando o café da manhã, o prato primeiro se fotografa, depois se come e etc. Acaba fornecendo muito material para essas pessoas, porque acaba postando foto das crianças, acaba postando a rotina da família, e isso é uma porta de entrada para o mal, infelizmente. Quero agradecer a Ana Paula, ela que é agente da comunicação aqui da PF, que está aqui conosco também, muito querida, muito dedicada, nos recebeu com muito carinho e nós somos muito agradecidos a isso, viu, Ana? Crianças e adolescentes são vítimas de crimes cibernéticos no dia de hoje, E o triste em tudo isso é que são crianças muito pequenininhas, você fica imaginando 13, 14 anos, mas até recém-nascidos. Infelizmente, inclusive, há casos de morte de recém-nascido em razão do abuso sofrido, Porque a criança é frágil, o bebê recém-nascido ser vítima de um abuso sexual, de uma penetração,
acaba causando danos que levam à morte. Isso nós estamos falando de meninos e meninas, tá? Independentemente do gênero da criança. Nós estamos na tríplice fronteira. Acontece, aqui os casos são com mais frequência. Como que eu posso ficar sabendo a respeito desta situação? A tríplice fronteira tem uma particularidade tanto com relação a problemas de abuso quanto de tráfico de pessoas. A tríplice fronteira é uma porta de entrada para crianças e pessoas que serão abusadas, é uma porta de saída para essas mesmas pessoas, é um destino dessas pessoas. Então várias crianças paraguaias são trazidas para o Brasil e também é um exportador de crianças para o Paraguai e para a Argentina. Então Foz do Iguaçu, a tríplice fronteira, talvez seja o polo mais importante para se realizar esse tipo de ação de repressão, porque aqui passam crianças, passam pessoas, aqui se originam essas crianças que são traficadas, as pessoas que são traficadas, e aqui também é o destino do tráfico. Então nós temos as 3 modalidades, e isso você não encontra em muitas cidades, é difícil você encontrar algum outro lugar com essas mesmas características. Trabalho mais intenso. O trabalho é muito mais intenso. Nós, se formos fazer uma conta rápida, Foz do Iguaçu hoje está em torno de 300 mil habitantes. A grande Cidade Leste, chamamos Grande Cidade Leste porque são várias cidades juntas, né? Cidade Leste, Hernandárias, Presidente Franco, Minguaçu, tem 800 mil pessoas. Porto Iguaçu é a menor das 3, tem em torno de 130. Então nós estamos falando em quase 1,5 milhão de pessoas nessa região de tríplice fronteira. Então é uma população bastante grande. Eu anotei uns tópicos, né? Vamos. Porque se fosse para a gente falar tudo que foi discutido na palestra, nós não podemos, não deu para mostrar a palestra, né? Sim. Vocês acham por bem não mostrar, mas graças a Deus conseguimos entrevistar o Sr. Smith, então, no final. Como saber se uma criança foi abusada? A criança, ela é muito frágil, mas ao mesmo tempo ela também é muito envergonhada e ela depende muito da aprovação dos pais ou das pessoas que as cuidam. Então, normalmente a criança, quando ela fica amuada, quando essa criança fica arredia, agressiva, quando ela muda o comportamento dela, algo de errado aconteceu na vida dessa criancinha. Então, isso tem que se prestar muita atenção no comportamento, né? Então, pode ser um abuso, pode ser um maltrato diferente do abuso, mas a criança, quando ela fica introspectiva, quando ela fica arredia, quando ela fica agressiva, ela está sofrendo algum problema grave. E os pais, os avós, os tios têm que prestar bastante atenção a essa mudança de comportamento. E a mudança de comportamento ela é bastante visível. Agora a criança também ela tem muita dificuldade de falar o que está acontecendo. Infelizmente... Por várias situações. Por várias situações. E infelizmente isso é o que o abusador busca. É a inocência da criança. A criança não sabe o que é aquilo. Ela simplesmente não sabe. Ela sabe que ela sofreu uma violência, ela sabe que ela está incomodada, mas ela não tem ainda a dimensão do que lhe aconteceu. Então, até por isso a dificuldade de comunicação. Ela não consegue entender o que aconteceu com ela. Ela sabe que é ruim, ela sofre, ela sabe que foi uma violência, mas ela não tem a compreensão total do evento, né? E isso faz com que ela não consiga falar. Por isso que há mudança de comportamento, etc. Isso quando a criança ainda não fala, né? Quando é um bebê, por exemplo, que não tem a capacidade de se expressar. Na palestra também foi falado a respeito de celular, tela para criança, muito cedo. O que o senhor acha? Na verdade, existem diversas pesquisas pesquisas mundo afora que demonstram que a exposição precoce às telas, a mídias sociais, ela é danosa para a formação do cérebro e para a formação da personalidade da criança. Por quê? É um negócio. A mídia social é um negócio. Então você tem várias pessoas que ganham dinheiro ali. E essas pessoas, para aumentar os seus ganhos, para aumentar a sua visibilidade, elas também estudam psicologia, neurolinguística, etc. Então esses conteúdos são rápidos e prazerosos. Então isso condiciona a criança que não está fazendo nada de errado, simplesmente está usando a tela, um joguinho, um Reels, alguma coisa do gênero, a ter uma recompensa imediata. Essa criança fica condicionada a sempre ter o que fazer e a sempre ter uma recompensa imediata. Isso vai gerar o quê? Uma irritabilidade
quando ela não tiver a tela, uma falta de interação com o ambiente, com os pais, com o ambiente físico, né, que não seja a tela, que também é prejudicial ao seu desenvolvimento e à formação da sua personalidade. Então, infelizmente, né, a exposição e a utilização de telas por crianças e adolescentes em tenra idade ou de forma sem supervisão e prolongada vai prejudicar bastante o desenvolvimento desse ser humano. Com certeza você sempre está olhando o celular, o que está acontecendo, porque nós temos que fazer isso. Às vezes nós podemos discutir um assunto. Agora, o que o senhor acha de criança com 6, 7, 8, 10, 15 anos, já influencer, gravando, estou na piscina, no café da manhã com os amiguinhos. O que o senhor acha dessa imagem tão exposta? Eu particularmente acho um absurdo. Eu acho que criança tem que brincar, tem que se divertir, tem que subir em árvore, tem que cair da árvore, tem que ralar o joelho. A criança ela tem que aproveitar a infância dela, porque é a melhor fase da nossa vida e a mais rápida. É que acaba mais rápido. Nós vivemos menos tempo na infância do que vivemos na adolescência e do que vamos viver na nossa fase adulta, né? Só que, infelizmente, para a criança ser uma influencer ou para ter o seu blog pessoal, ela precisa do apoio dos pais. O pai precisa autorizar aquilo, né? Então, no meu ponto de vista, eu acho que é um exagero, é precoce, e não é de hoje. Tanto é que a gente vê os atores mirins, a maioria deles não se tornaram grandes astros quando adultos. Sofreram diversos traumas. Vários deles se tornaram alcoólatras, vários deles desenvolveram sérios problemas. E você ter um influencer infantil não difere muito de você ter um ator infantil. Então a experiência comprova que não é uma boa medida. Qual o conselho que o senhor daria para os pais, para os avós, que tem avós que cuidam dos netos, e os pais que trabalham fora e deixam as crianças em casa? Conexão com a criança. A gente tem que ter conexão com a criança. A gente precisa conversar com a criança. A gente precisa ter por mais que se trabalhe fora, eu trabalho fora o dia inteiro. E muitas vezes no meio da noite eu tenho que sair para vir trabalhar. Mas eu tenho uma conexão com os meus filhos, né? Eu tenho 4, 2 adultos e 2 crianças. Com as crianças, tem que ter um tempo do pai com o filho. O meu filho, por exemplo, há 2 dias atrás, ele falou: pai, você vai tomar banho comigo? Eu falei: meu filho, já tomei banho. Não, pai, vamos tomar banho comigo, que é a hora que eu gosto de conversar com você. Eu queria te contar uma coisa. Então, ele associou essa rotina do banho à rotina de intimidade. Ele associou a tomar banho ao momento de abertura dele, que ele pode falar o que ele quiser. Então, veja, assim, minha rotina é um inferno, a senhora está vendo isso aqui. Mas eu tenho esse momento com ele. Então, nós temos que ter esse momento com eles. Nós não podemos... Há 30 anos atrás, quando a criança subia na árvore, de dentro de casa, e a gente viveu isso, uma tia ou uma avó gritava: menino, desce daí que você vai cair. Aconteceu muito comigo. Comigo também, eu caí e não caí, mas enfim. Havia alguém preocupado e observando. Hoje os pais largam a criança na frente da tela e acham que aquilo vai ser uma babá eletrônica e não observam. Então veja, nós tínhamos o cuidado para a criança não cair da árvore, mas hoje nós largamos um tablet, um celular na mão da criança e não observamos. Nós temos que observar. Há perigo ali também. Apesar de parecer algo totalmente inerte ou algo totalmente inocente, não é. Nada é. Nada é sem perigo e inocente. Então tem que haver uma supervisão no uso dos meios eletrônicos da criança e tem que haver essa conexão. A criança tem que ser acolhida, porque se ela não conseguir reportar em palavras o que está acontecendo, vai se perceber a mudança de comportamento se houver essa conexão. E o mais agravante em tudo isso, senhor Smith, é que o celular, computador, tudo é no quarto com a criança hoje, né? Foi falado na palestra uma situação que eu achei bem interessante e é uma verdade. Antigamente, que não é tão antigamente, o computador, tinha um computador para os 10 da família e ficava na sala. Então não era o tempo todo que estava ligado, era meio esporádico. E hoje não, hoje é 100% tudo funcionando. É um grande erro. É um grande erro. Por exemplo, lá em casa, as crianças usam a virtude, ela não está nem no excesso de um lado, nem do outro. Ela está no meio termo. Então, os meus filhos usam celular e tablet? Sim, usam. Mas usam na sala.
Usam comigo e com a minha esposa. Usam com supervisão. Não existe essa questão de isolamento dentro de um quarto. Não. Tem um ambiente familiar e tem os momentos de uso. O momento de uso é permitido. Regras. Regras. Simples e claras. Como todos nós vivemos. As crianças também têm que passar por isso. Afinal de contas, se tornarão adultos. Se não sabem respeitar regras, o que se tornarão? Exatamente. Né? A senhora tem as suas regras, tem as suas obrigações, eu tenho as minhas, os meus filhos também. Apesar de serem muito mais leves, né? O horário da escola, o horário da tarefa, o horário da brincadeira, o horário do futebol, o horário da tela, o horário do banho, o horário do jantar, o horário de dormir. Então, essa rotina, inclusive vários estudos psicológicos demonstram que a rotina ela é importante para a criança e para o adolescente. Se já é para o adulto, imagina para quem está em formação. Exatamente. Para a gente encerrar, Conselho Tutelar e a Federal junto. É uma sinergia que está sendo construída, é muito importante, não só o Conselho Tutelar, mas todas as entidades de apoio, toda a rede de saúde, os diretores de escola. Nós estamos construindo essa sinergia para ter a maior penetração possível, para que, quanto mais penetração, mais eficiente será a nossa prevenção e a nossa repressão a eventuais crimes que aconteçam. Muito obrigada por este momento. Eu fiquei muito feliz de poder participar da palestra, né? Fui convidada e estar aqui conversando com o Sr. Smith. Muito obrigada. Eu que agradeço e para nós é uma oportunidade de mostrar o que temos feito. Muito obrigada e parabéns pela iniciativa. Eu acho que isso vai ajudar muito. Então eu já me coloco à disposição da PF aí para que eles precisarem e o programa da Tamires estará sempre com vocês. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já com vocês que tem mais uma matéria. Oi gente, eu sou a Ana Castela e eu vim contar que tá chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteios semanais durante o ano inteiro e no final do ano sempre é uma bolada. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Pra participar é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte pra concorrer. Faça como eu, bora poupar! Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires chegando mais uma vez nesse dia. Hoje nós estamos com a doutora pela primeira vez no programa da Tamires, diretamente de Foz do Iguaçu, a doutora Liana Maria Tavares Genovez. Isso. Tudo bem contigo, doutora? Tudo bem, Tamires. Obrigada pelo convite. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre artrite reumatoide, que é um assunto bem comentado e muitas pessoas são acometidas. Então, a artrite reumatoide é um dos tipos dos reumatismos que a gente tem. A gente tem mais de 100. A artrite reumatoide é uma doença inflamatória de origem autoimune. O que é isso? O seu próprio corpo produz anticorpos, que são proteínas, contra partes do seu corpo. E daí vem a doença. Então, a origem a causa ainda é desconhecida. A gente tem fatores genéticos, fatores ambientais são muito importantes também. Então, os fatores genéticos são conhecidos, mas nem todo paciente com história familiar vai ter a doença. Então, é uma doença que vai acometer principalmente as articulações. Então, é uma doença da sinóvia, que é a membrana que reveste a junta, a articulação. É uma cartilagem? A junta que é a articulação, principalmente das mãos e dos pés. Nas mãos, as principais que são acometidas são os punhos, as metacarpofalangianas, as interfalangianas proximais. Mas aí tem os diagnósticos diferenciais, que entra até a artrose, que a gente chama de osteoartrite. Na artrose, a gente tem menos inflamação, é mais desgaste da cartilagem. Mas voltando para a artrite reumatoide, ela acomete principalmente mulheres, ali a partir de 35 anos de idade, vai aumentando a incidência. Cedo assim? E vai aumentando a incidência com o envelhecimento.
Então, a proporção de mulheres e homens é 3 a 4 mulheres para um homem. Quando a doença acontece mais jovem, ainda é maior essa diferença, 4 mulheres para um homem. Na fase mais acima ali de 60 anos de idade, a gente vê uma diferença de até de 2 mulheres para um homem acometido, mas é mais frequente em mulheres, sim. E aí, dos fatores ambientais que pode provocar a doença, que está na patogênese da doença, a gente tem o tabagismo. Então, o cigarro é um grande fator de desencadeamento de doença. Então, 20% dos pacientes que têm artrite reumatoide têm por conta do cigarro. E ele também, além de ser desencadeador de doença, ele provoca uma doença mais grave nos pacientes. Além disso, a questão oral. Então, infecções de repetição oral, então cuidar bem dos dentes é prevenção para artrite reumatoide, principalmente em pessoas que têm predisposição genética. Então, não basta ter só predisposição genética, tem que ter os fatores ambientais também. E aí também tem as infecções, que são os gatilhos infecciosos. A própria Covid já é reconhecidamente como um fator de desencadeamento de doença em pessoas com predisposição genética. Agora, doutora, a pessoa que é acometida pela artrite reumatoide, é tratamento? E o que pode se fazer em casa também quando está com muita dor? Então, vamos falar um pouco do quadro clínico para a gente entender como é que é essa dor, né? Então, o paciente ela vai referir o quê? Dor, principalmente de manhã. Essa é a grande questão. É muito mais de manhã, tem a rigidez matinal, que é o enferrujamento da junta, a sensação que está rígido, difícil de fazer o movimento. Ou seja, de manhã para escovar dente fica difícil escovar. E essa rigidez dura mais de 1 hora. Então, rigidez, dor intensa de manhã, mais o inchaço da junta, que é o edema. E normalmente é uma doença que acomete de forma simétrica, dos 2 lados ao mesmo tempo, né? Acometendo principalmente as mãos e os pés. Mas a artrite reumatoide não acomete só as juntas. Pode também provocar inflamação nos olhos, problema no pulmão e aumenta muito o risco cardiovascular do paciente. Então, quem tem artrite reumatoide tem mais chance de infartar, de ter AVC, que é o derrame. Então, o principal é a gente fazer o diagnóstico precocemente. Então, diagnosticar precocemente é muito importante, porque a gente melhora o prognóstico do paciente, ou seja, a evolução clínica. Quem a gente consegue tratar nos primeiros 3 a 4 meses tem uma evolução muito melhor. E a gente não pode não ter o reumatologista, porque é uma doença muito específica. Às vezes até os outros médicos de outras especialidades não têm o domínio sobre a doença. Então precisa muito do reumatologista. Esse paciente com dor intensa, inchaço, precisa chegar ao reumatologista para o tratamento. Na reumatologia, a área da artrite reumatoide é a área que a gente tem mais medicamento. Então a gente tem um arsenal de medicação. O paciente pode ficar com a doença completamente estável, em remissão, ou seja, sem sintoma e ter uma vida tranquila. Mas vai precisar de medicamentos, vai precisar do acompanhamento médico. O reumatologista é aquele médico que vê o todo. A gente vê o paciente como um todo, que as nossas doenças... Pega por um todo mesmo? Exatamente. É olho, é pulmão, é coração. Então, a gente tem que ter uma avaliação completa. Exame físico, a conversa é muito importante e os exames também. Agora, a descoberta de tudo isso é através de exames. A história clínica, o exame físico e exames complementares. Então, o exame sozinho não faz diagnóstico. Então, nos exames complementares, a gente precisa pedir alguns marcadores inflamatórios e marcadores genéticos, que são os autoanticorpos, tá? Mas nem sempre esses autoanticorpos vêm positivos, que uma parcela dos pacientes com artrite reumatoide vai ter tudo negativo.
E aí vem a dificuldade, às vezes, do diagnóstico. Tem os diagnósticos diferenciais. A artrite reumatoide faz diagnóstico diferencial com a artrose, com a artrite psoriásica, que é a artrite provocada pela psoríase, que é uma doença de pele. Então precisa dessa visão muito global do paciente. E é uma doença que ela é frequente. Ela ocorre em 1% da população adulta. Se a gente pensar em população brasileira, na quantidade de brasileiros que a gente tem, mais de 200 milhões de pessoas, 1% é muita gente. E infelizmente muitos nem chegam no reumatologista. Ou então interrompe o tratamento, quando melhora para de usar um remédio. Que geralmente é isso que faz. Exatamente. Melhorei, não preciso mais do medicamento. Mas nesse caso a gente não pode ficar sem acompanhamento. Então, assim como o diabetes não precisa de remédio, não precisa de acompanhamento, a artrite reumatoide funciona da mesma forma. É uma doença crônica, mas tem tratamento. Não temos cura por enquanto, mas temos tratamento. Neste caso, daí se for fazer assim uma compressinha, alguma coisa, para tá muito inchado, final de tarde, eu falo isso porque tem alguém da família, né? Fazer o que, doutora, para ajudar, então, dar uma aliviada? O gelo, ele tem uma ação anti-inflamatória. Então, compressas de gelo pode atenuar, amenizar os sintomas. O gelo. Isso. E eu falei do edema, da dor, mas também pode provocar calor na junta. Você pode sentir a junta quente, como se tivesse febre naquela articulação, tá? Porque ela está muito inflamada por dentro. E esse paciente também evolui com o quê? Com dificuldade de movimento. E qual que é o problema? Posso deixar de parar? É só a dor que é o problema? Não, o paciente pode ficar sem o movimento. Tem pacientes que chegam em mim que não conseguem fazer esse movimento aqui, que está travado. E depois que trava tudo, isso não tem volta. Essa é a grande questão. Mas eu tenho pacientes com artrite reumatoide sem nenhuma deformidade, com a mão completamente normal. Quer falar mais alguma coisa a respeito da artrite reumatoide? Assim, o que eu gosto de falar da artrite reumatoide, assim, é uma doença que ela é frequente, que ela acontece, então nem sempre desvalorizar seu sintoma. Começou a sentir dor, não fique achando que aquilo vai passar sozinho. Eu acho que é uma informação muito importante. Você está com dor persistente, não melhora com o anti-inflamatório que você tem em casa, com o analgésico que você tem em casa, procure atendimento, não use medicação sem orientação e procure o reumatologista. Quando a gente pega no início, a gente consegue ter um prognóstico melhor. Mas a gente tem alguns fatores de prognóstico pior, que são o quê? Os autoanticorpos presentes, o tabagismo. Então são dois fatores assim, e também ter a história clínica no início muito florido, com muita inflamação, com os marcadores inflamatórios muito aumentados. Isso prediz uma evolução pior. Né? Então, assim, a gente junta toda a história. O reumatologista é aquele que encaixa as peças, que junta tudo. A gente procura na história clínica do paciente, na história familiar também. Ótimo. Gente, então aí ficou nosso bate-papo, assim, tem umas rápidas pinceladas, porque o assunto é longo, mas já deu para vocês entenderem um pouquinho e também ficar ciente, né, de toda esta situação. Bom, eu quero te agradecer. Muito obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigada. Seu trabalho. E manda um beijão pro seu filho. Ela tá um menino lindíssimo, um modelo. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. A qualquer momento eu volto com mais um especialista, mais um profissional da saúde, deixando o seu recado e, claro, deixando vocês um pouquinho mais cientes, às vezes, do que você está sentindo, aqueles sintomas, né? Beijo grande, que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Oi, gente, eu sou a Ana Castela e eu vim contar que tá chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteios semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma bolada. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Pra participar é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte pra concorrer. Faça como eu, bora poupar!